Oi, torcedor do Fortaleza, oi para todo mundo que sempre acompanha o Jogada do Leão. Ou você que está vendo pela primeira vez, seja bem-vindo. Aqui você encontra informações sobre o tricolor de aço, sobre futebol, tem as outras modalidades, a gente conversa para ouvir as opiniões sobre o atual momento do clube, enfim, tem muito conteúdo bom para você acompanhar. E o nosso encontro marcado, sempre comigo, Fernanda Alves, é às sextas-feiras na TV Diário, às 8h30 da noite, na Verdinha, às 11 da manhã, aos domingos, no seu principal tocador de podcast e no @JogadaSVM no YouTube. Tem este e outros episódios para você acompanhar com a gente. E hoje não tem como não falar da eliminação do Fortaleza na Libertadores. Mais um momento ruim na temporada 2025. O tricolor de aço, que não vem bem na Série A, foi eliminado de forma precoce da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, não conquistou o título de campeão cearense de 2025 e agora só resta olhar para a Série A e sair do Z4. E aí, para conversar conosco, estou aqui acompanhada de uma dupla que está de vez em quando passando por aqui, Alexandre Mota e Daniel Farias, mais uma vez aqui no Jogada do Leão. Sejam bem-vindos novamente. Um abraço para ti, Fernando, um abraço também para o Daniel, para todo mundo que está acompanhando a gente, para toda a nação tricolor que está acompanhando, querendo informações, querendo talvez um pouquinho de esperança, né? Que é o que o Fortaleza tem acabado de exterminar, né? O Fortaleza, a cada jogo, a cada capítulo que não consegue ter o resultado, né? Que não consegue realmente engatar uma boa sequência, vai desgastando um pouco mais dessa temporada que tem sido tão complicada, né? Mas ao longo do programa temos como apontar, pontuar, avaliar e também projetar o que vai acontecer aí pela frente. Tudo bem, Fernandinha? Um abraço para você, para o Alexandre, para todo mundo ligado no Jogada do Leão. Mais um Jogada do Leão que a gente tem que vir aqui falar sobre algum vexame do Fortaleza e tentar projetar alguma forma de recuperação. Infelizmente, essa tem sido a tônica da temporada, né? Não era o teor que o torcedor do Fortaleza gostaria, mas por uma série de fatores o Fortaleza está nesse momento, nessa situação, nesse contexto, e cabe agora, nesse tempo que resta, como o Alexandre bem disse, uma competição pela frente, Série A do Campeonato Brasileiro, tentar aí se recuperar, dar uma volta por cima esta que já vem sendo projetada desde o início da temporada, quando se viu um começo não tão animador na Copa do Nordeste, eliminação na Copa do Brasil, o próprio Campeonato Brasileiro muito ruim no primeiro turno. As esperanças vão diminuindo, como o Alexandre disse, vão sendo exterminadas pelo próprio Fortaleza, mas o torcedor que é torcedor, ele ainda acredita, né? A gente até comentava nos bastidores, diante de tudo isso, quando dá 5 minutos antes do jogo, 1 hora antes do jogo, o torcedor... Dessa vez vai dar certo. Não, agora vai ganhar. Agora vai ganhar. Essa é a escalação aí, exatamente. Tá boa. O Paiva vai fazer a diferença, o Marinho vai voltar a brilhar. Enfim, eu acho que o torcedor tá certo. Ele tem que ter esperança mesmo. Se acabar a esperança do torcedor, acabou-se o time, porque o time é a sua torcida em essência. Mas enfim, são muitos fatores que levaram o Fortaleza até aqui que a gente vai ter que analisar ao longo desse programa. A eliminação da Libertadores, o Fortaleza já tinha participado da competição uma vez, ficou pelas oitavas de final, desta vez deixa novamente na mesma fase. São cenários parecidos do deixar a competição também, da entrega do futebol, da temporada? Seriam situações parecidas, essas duas em que o Fortaleza deixa a Libertadores nas oitavas? São cenários idênticos, né? Porque eu acho que o primeiro ponto é compreender que em nenhum dos momentos o torcedor do Fortaleza pode desfrutar. O Fortaleza, ele tirou o direito do seu torcedor de festejar um jogo. Esse jogo, Fernanda, quando existir o maior distanciamento temporal, e a gente não sabe quando é que a gente vai visualizar novamente, né, esse tipo de disputa, esse tipo de competição, quando existir esse distanciamento, vocês vão conseguir talvez compreender o quão grandioso era estar na Libertadores. O Fortaleza de 2025, ele é um verdadeiro fiasco. Mas estar nas competições não é um fruto de 2025, é um fruto de um projeto esportivo. Fortaleza, ele vai de 2017, Série C do Campeonato Brasileiro, a presença constante na Série A, está no 7º ano consecutivo, 3 vezes Libertadores, final da Sul-Americana, tudo isso existiu, tudo isso aconteceu. E culmina com ele estar novamente nas oitavas da Libertadores. Em um confronto que, a gente olhando para o Vélez, você não teme esse adversário. Você não consegue compreender que ele tenha tanta força assim. Você acha que é um duelo parelho, mas não é. O time mais vulnerável é o Fortaleza, o time mais frágil é o Fortaleza, e o Fortaleza no embate se mostrou assim. Por que ele é idêntico ao momento de 2022? Porque naquela ocasião, Fortaleza ele foi enfrentar o Estudiantes nas oitavas de final, e o público da Arena Castelão foi baixo,
Os torcedores estavam extremamente preocupados com medo de cair. O time estava na lanterna do Campeonato Brasileiro. E, mais uma vez, Fortaleza não conseguiu fazer com que o torcedor estivesse à altura do grande acontecimento. Porque, por mais que o torcedor torça e esteja lá demonstrando esse apoio, ele também é mobilizado junto ao clube. E acho que o clube, em 2025, ele acabou afastando o seu torcedor. Em 2022... ele não estava pronto para viver aquilo, porque sabia que ele tinha acabado de voltar à primeira divisão. Mas estamos em 2025, então hoje a cobrança e a expectativa é totalmente diferente. O time vai jogar Libertadores pela terceira vez, já conhecemos os caminhos, vamos saber se pode se apresentar diferente. E nada disso se confirmou. O que aconteceu em 2022 ele foi eliminado. No dia depois da eliminação, o Pikachu, que era o artilheiro do time, saiu, foi vendido, e o Fortaleza, junto ao Vojvoda, se remontou, foi ao mercado, contratou um monte de gente e escapou não só do rebaixamento, como foi para a Libertadores de 2023. Foi isso que aconteceu. Acontece de novo, Alexandre? Vai ser a mesma coisa? Não dá para a gente falar. Não havia precedentes. Quando você chega em um terreno em que ninguém nunca fez aquilo, tudo é inédito. Então pode tudo. Fortaleza mostrou que um caminho que era um roteiro traçado de rebaixamento não aconteceu. Ele deu a volta por cima. Será que isso vai acontecer de novo? Eu não sei. Não dá para a gente afirmar. Agora, o de 2025 dá indícios disso? Não. Então, é similar porque ambos chegaram dentro da zona e foram eliminados nas oitavas para argentinos. Mas o Estudiantes era bem mais time que o Vélez. E o Fortaleza de 2022 tinha um outro patamar de clube que agora ele tem. Então, é um momento atual mais problemático. Acho que é um fracasso maior não ter conseguido avançar, apesar de que nas metas era no mínimo as oitavas. Mas e aí? Só porque era no mínimo, não precisa ir além? Essa é a grande questão, né? É um momento muito difícil para o Fortaleza. A gente traça paralelos, mas é preciso não traçar mais. É preciso olhar para o atual momento e tentar encontrar dentro do clube de 2025 as soluções. Não se apegar à camisa e dizer que em 2022 deu certo. 2022 foi um dia desses, mas no futebol, meu amigo, já faz muito tempo que passou. Eu acho essa análise do Fortaleza, Fernanda, muito curiosa, porque eu acho que um lamento que o torcedor tem muito grande é pensar que grande parte desse mesmo time, há poucos meses, estava jogando um futebol que talvez seria suficiente para avançar nesse jogo contra o Vélez Sarsfield. Alexandre citou aí que a equipe argentina não vive um grande momento, a gente conversou sobre isso até mesmo antes do jogo, né, na preparação para essa partida. Dentro de campo a gente viu que é uma equipe, claro, tem as suas valências, tem a sua força, principalmente jogando dentro de casa, mas não foi aquela equipe totalmente agressiva que goleou o Fortaleza com grande facilidade, não. No jogo da Arena Castelão teve mais dificuldade, no jogo lá conseguiu abrir o placar e ampliar ainda no primeiro tempo. Mas o Fortaleza teve as suas chances também, mas não estava numa noite inspirada. Mas eu acho que é justamente isso. Se a gente pensa na forma como o Fortaleza jogava há 8 meses, no final da temporada de 2024, que ele termina ali dentro do G4, você pensa, puxa, aquela equipe venceria o Vélez Sarsfield. Aquela equipe teria confirmado uma classificação para as quartas de final. Eu acho que é isso que deixa o torcedor do Fortaleza mais chateado e com razão. Até porque, se lembra-se muito, o Alexandre vai lembrar, você também, Fernando, e o torcedor de casa, que o discurso que foi adotado da própria Fortaleza internamente sobre a montagem de elenco e a preparação para a temporada de 2025 nós temos um trabalho consolidado muito bom, um técnico que está aqui há muitos anos, um elenco que foi muito vitorioso, porque terminou dentro do G4 do Brasileirão, agora nós estamos talvez prontos para dar um passo maior. Então se falava de uma conquista de um título de expressão, foram contratados jogadores de muito renome, talvez pensando nisso, nesse projeto, de dar um passo a mais, de subir mais um degrau, mas o que a gente viu foi que na prática isso não funcionou. Então mesmo com um elenco talvez mais robusto em termos de nome e de elenco, dentro de campo esse elenco se mostrou muito frágil, um elenco com pouco repertório, com pouca variação, um elenco que não é consistente nas suas boas fases. A gente fala aqui de momentos pontuais da temporada do Fortaleza que foram positivos e nunca de uma sequência positiva de grandes atuações, de grandes vitórias, né? A gente lembra ali de uma vitória contra o Fluminense, aquela sequência de 2 jogos ali onde o torcedor realmente achou que as coisas fossem mudar, contra o Colo-Colo e contra o Juventude, mas depois já vem uma derrocada, o início talvez animador do Paiva, mas agora já vem uma sequência também negativa. Então assim, eu acho que é isso que frustra o torcedor. Você tinha a possibilidade de fazer uma grande campanha, você está há 7 anos consolidado, você tem o maior orçamento da sua história, você montou um elenco sob esse argumento de ser um elenco cascudo em Libertadores,
Tanto é que se você for olhar aí o elenco do Fortaleza, tem vários jogadores que já foram campeões de Libertadores. Sim. Mas que dentro de campo isso não funcionou. Eu acho que isso deixa ainda mais a lamentar a situação em que o time se encontra. E naquela época, em 2022, era o Vojvoda, hoje Renato Paiva. Mudou-se o treinador também diante das medidas que foram tomadas em 2025. E há o que falar. Colocar a culpa no treinador é a solução? Ou é falar mais sobre um elenco que não consegue entregar, independente de quem esteja no comando? Não, eu acho que não tem como você culpabilizar o Renato Paiva, sabe? Porque todo mundo tem responsabilidade, né? O problema do Fortaleza, ele é multifatorial. Você não tem, assim, um personagem é o culpado, ele é o vilão. Acho que a gente não consegue afirmar isso, atestar isso. Agora, dentro da parcela de responsabilidades, a gente está falando de um ano ruim, não é um mês ruim. O Paiva tem um mês. O ano do Fortaleza é triste há muito tempo. Não é assim, ser eliminado contra o Vélez Sársfield nas oitavas de final, há quem chame de vexame, eu chamo de eliminação. Agora, vexame é você perder de 5-0 para o Botafogo, vexame é você ser eliminado para o Retrô na Copa do Brasil, que hoje é o vice-lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro. O time está rebaixado praticamente para a quarta divisão e Fortaleza foi eliminado para essa equipe em 2 jogos, né? Vexame é você perder para Altos, para Souza. E são muitos, então ao longo da temporada como um todo foram muitos. E não dá para a gente pegar só esse recorte atual. O problema em si do Fortaleza, você pode pontuar, era o Vojvoda, ele saiu, o desempenho não melhorou. O elenco queria derrubar o Vojvoda, não tem mais o Vojvoda, o elenco segue sem jogar. Então o elenco é ruim, a montagem é problemática, aí você pode entrar nessa esfera aí. Tecnicamente esse time não prestava, agora parou de prestar. Então, são muitas variáveis. O que a gente consegue atestar? Olhando para a equipe, né, que enfrentou o Vélez Sársfield. Para mim é problemático demais, um elenco caríssimo e uma folha alta e um ano em que o Fortaleza poderia dar o salto maior ainda em termos de clube e a gente olhar para Luca Prior sendo o responsável e o protagonista desse time, Alanzinho, não tenho nada contra os atletas. Na verdade, eles jogaram muito. O Alanzinho, o Prior, o Sacha, o Brits. Mas assim, né? O tamanho do desafio precisava que os caras que ganham milhões, esses caras mais robustos, esse currículo todo que o Daniel apontou, eles dessem a cara a tapa, eles assumissem a responsabilidade. E basicamente a responsabilidade caiu nos pés da juventude, de quem está tentando ganhar um espacinho ao sol, de quem está tentando aproveitar um pouco da sua oportunidade, de quem pouco jogou com a camisa do Fortaleza, mas está precisando estar lá numa tempestade, jogando dentro da Argentina, lamentando porque Marinho não passou, porque Luca Prior queria dar um passe para ele, lamentando porque o Alanzinho finalizou no goleiro. Eu acho que a grande questão aí, Fernanda, para além do Renato Paiva, e ele tem os seus problemas, né, de montagem, às vezes até de leitura do jogo, né, contra o Vélez, o time termina uma bagunça, né, um monte de atacante, ninguém entendia bem ali taticamente o que era o Fortaleza. Mas aí o problema, eu acho que é muito maior, é em quem montou tudo isso, né? Hoje o problema do Fortaleza precisa recair, acima de tudo, no planejamento. O planejamento não funcionou. E aí se fala isso com lamentação. Não há nenhum problema em querer crescer. Querer crescer é algo que faz parte do jogo. A gente precisa entender que faz parte do jogo ser mais robusto, buscar algo mais. O Fortaleza, se tivesse o mesmo padrão da Série C, ele não teria saído da Série C. Se ele chega na Série B e você não tem um Rogério Ceni dizendo para o clube que melhor do que subir é ser campeão, muda a mentalidade interna. Você vai para a primeira divisão não querendo só não cair, mas querendo ir para a Sul-Americana. Aí depois você vai para a Libertadores. Então, o querer crescer faz parte do jogo. O que não dá é para você se saciar, perder a chama, o fogo que você tem internamente de querer fazer algo de diferente. Não, eu já cumpri todo o meu objetivo, aqui já está tudo resolvido, não preciso mais cumprir nada, não preciso mais provar nada para ninguém. O futebol não perdoa isso, a Série A do Campeonato Brasileiro não perdoa isso. Então o Fortaleza tentou crescer, mas o planejamento foi mal executado. O Renato Paiva hoje é só um fruto de todos os erros. Tirar o Vojvoda foi a solução? Era buscar um novo técnico ao invés do maior técnico da história do clube. Foram realmente boas contratações quando a gente olha para a primeira janela, né? O Davi não está mais no Fortaleza, o Paul não está mais no Fortaleza, o Dylan Borreiro não está no Fortaleza, o Diogo Barbosa ninguém quer ver de jeito nenhum, o Breno está no departamento médico. Quem foi mais que chegou? Foram esses atletas. Aí depois você vai contratar Rodrigo, não joga, Alanzinho
tá tendo que jogar num jogo desse tamanho após passar 4 meses sem atuar. Aí a gente vai ponderar para o Daverson, que a arquibancada tem chamado de palhaço, tá cobrando, tá criticando, ninguém quer mais vê-lo também em campo. Aí eu já estou falando de todos os reforços. Aí eu vou dizer que Gaston Ávila, no momento em que foi necessário, não foi bem lá no primeiro semestre, só funcionou o Matheus Pereira. E ele está no DM. O melhor jogador do Fortaleza é Matheus Pereira e ele está machucado. Então é claro que o Renato Paiva é só uma consequência disso tudo. E é um movimento mais fácil de mudar, né, Fernanda? Porque você não vai mudar o elenco inteiro. Acabei de descrever um monte de jogador que não se inseriu na equipe. Aí você vai mudar o treinador, é mais fácil. Fortaleza teve a oportunidade de ter uma mudança agora com relação a investir alto no mercado e ele gastou 20 milhões de reais em 2 atletas. José Herrera e Adam Bareiro. Eles estavam no banco contra o Vélez Sarsfield. Então, até aqui essa guinada, né, as apostas da gestão não funcionaram. O Paiva, em termos de chacoalhar o elenco de imediato, e os reforços, que não foram utilizados no momento grandioso do clube. Cabe saber quais serão as próximas medidas, porque até então o roteiro do Fortaleza parece muito bem traçado. Todo mundo está conseguindo visualizar lá no fundo o que vai acontecer. E ninguém quer mais culpabilizar ninguém, não adianta isso, é um exercício vazio. Quem é o responsável? O que o Fortaleza precisa encontrar nesse momento é solução. Aí no fim do ano, meu amigo, busca os responsáveis. Eu acho até assim, Fernanda, se a gente se colocar talvez um pouco no lugar do Renato Paiva, estava tentando, enquanto o Alexandre falava, ver aqui. Eu acho que de semana inteira ele teve duas semanas que ele não teve jogo no meio de semana. Todos os outros jogos foram seguidos, né? Sim. Final de semana, meio de semana, final de semana. Querendo ou não, é pouco tempo para vocês trabalhar uma ideia de jogo no elenco que você nem montou praticamente. Apesar de que chegaram reforços agora já sob o comando do Renato Paiva, mas talvez alguns já negociando antes mesmo da chegada dele. Então, assim, é uma missão muito difícil também. Tanto é que eu lembro que no momento da apresentação dele, ele falou sobre isso, falou sobre o tempo de adaptação. Ele tem um modelo de jogo mais específico, né? O jogo posicional, que a gente já falou aqui em outros momentos, que às vezes demanda tempo, porque é um modelo de marcação, de criação de jogadas diferente do que outros treinadores trabalham, do que o próprio Vojvoda trabalhava, né? Ele mesmo disse que queria aproveitar a base do sistema de jogo, da plataforma de jogo do Vojvoda e construir em cima disso, buscar potencializar aquele modelo de jogo do Fortaleza. Um dos aspectos que ele falou, eu acho que esse talvez seja a mudança positiva que a gente pôde enxergar, talvez ainda não em toda a sua plenitude, mas de certa forma foi uma mudança talvez assim de motivação dos jogadores, mas que motivação por motivação, Fernanda, ela não surte muito efeito se não tiver resultado. A gente viu um Fortaleza em muitas partidas um pouco mais ligado, um pouco mais aceso, né? Eu até citei isso nos programas da casa. Fortaleza que adota uma postura de pressionar a saída de bola do adversário, de tentar ser intenso, que em algumas partidas sob o comando do Renato Paiva conseguiu abrir o placar, algo que a equipe tinha certa dificuldade sob o comando do Vojvoda. Tanto é que quando o Fortaleza abre o placar ali no jogo contra o Bahia, que foi a estreia do Renato Paiva, fazia 2 meses que ele não saía na frente de um jogo, então sim. Isso pesa também, mas é algo que não tem se sustentado tanto. Motivação por motivação, como eu disse, não traz resultado, que é o que o Fortaleza mais precisa. E, infelizmente, sob o comando do Renato Paiva, ele não tem resultado. São 8 jogos e só uma vitória. Para um time que está se encontrando ali numa situação preocupante na zona de rebaixamento, que hoje é o vice-lanterna, que viu o Juventude passar dele, que vê o Sport começar a pontuar e, de certa forma, você cogita, ou o torcedor se preocupa, puxa, será que a gente vai ser ultrapassado até pelo Sport, que passou 16 rodadas sem vencer? Isso preocupa o torcedor e deve preocupar realmente, porque o Fortaleza é uma equipe que não tem demonstrado uma evolução concreta. São pequenas evoluções em aspectos muito insignificantes ainda, na minha visão, mas que não trouxeram a grande evolução que o Fortaleza precisa. Isso é só culpa do Renato Paiva? Concordo totalmente com o Alexandre. Não é. Você imagina a quantidade de dificuldades que um treinador desse encontra quando chega num trabalho desse. A gente já falou aqui, pouco tempo. Outro problema que a gente bate sempre na tecla, as lesões do Fortaleza. Muitos jogadores entrando no departamento médico. Por exemplo, a gente imaginava que o Martínez fosse ser titular nesse jogo contra o Vélez. Sim. Não foi porque entrou no departamento médico. Mais um, além de tantos outros que já estão. Matheus Pereira, que estava sendo o suspiro do Fortaleza, quem estava jogando bem, quem estava fazendo a diferença, encontrando passes importantes, criando jogada de gols, conseguindo cadenciar a bola ali no meio de campo, se machucou. Então são muitos fatores que às vezes fogem um pouco do controle do Renato Paiva.
eu não acredito realmente que uma solução adequada seria tirá-lo nesse momento. Acho que, óbvio, precisa haver conversa, contato constante entre comissão técnica, departamento de futebol, elenco, precisa haver uma cobrança, e eu acho que é realmente ele tentar insistir naqueles jogadores que minimamente estão entregando algo. A gente fala de um ano de muitas mudanças no Fortaleza. Eu não acho que o Fortaleza esteja pecando por falta de tentativas. Mudanças foram feitas ao longo da temporada, o que refletem até talvez um planejamento errado. Porque muitas vezes quando você traça um planejamento correto, não significa que você não vai ter mudanças no meio do caminho, mas você vai tentar reduzir ao máximo para que você siga aquilo que foi traçado. Quando você traça de uma maneira errada, ou quando você planeja de uma maneira errada, a quantidade de mudanças que você tem que fazer com o bonde andando é muito maior. E esse ano o Fortaleza teve que fazer muitas. Trocou de técnico, trocou de diretor de futebol, tirou o executivo, trocou de elenco, porque saíram muitos jogadores, chegaram outros jogadores, mas nenhuma dessas mudanças ainda surtiu o efeito necessário, que é o Fortaleza voltar a vencer. O Marinho falou na zona mista depois do jogo de ida, se eu não me engano, a gente não está preocupado exatamente em jogar bonito. Sim, jogar bem. Jogar feio. A gente quer ganhar, porque é o que o Fortaleza precisa nesse momento. Então, assim, é até difícil a gente pontuar quais outras mudanças precisam acontecer para que o Fortaleza volte a vencer. Eu confesso que eu não sei te dizer. Então, assim, é uma situação muito complicada, mas que eu acho que o Renato Paiva realmente não é o grande culpado dessa situação. Sabe uma coisa, né? Que exemplifica o que é o Fortaleza de 2025? O jogo de volta Fortaleza e Vélez. O Fortaleza traçou um planejamento, o planejamento não foi executado, com 6 minutos ele estava perdendo um jogo fora de casa, que valia uma classificação em 9,5 milhões de reais, e no intervalo ele mudou 3 jogadores. Esse é o Fortaleza. Esse roteiro que eu tracei aqui é o Fortaleza de 2025. Por um paradoxo temporal, o jogo ele resume a temporada. O jogo em 90 minutos, essa decisão do Paiva, ele escala um time, o Fortaleza tinha um plano. O plano não é executado segundo os dois pelos jogadores, né? Fortaleza e Paiva. Ele perde, ele fracassa, que com 6 minutos ele está perdendo. Fortaleza é eliminado de tudo. Aí vai para o intervalo, precisando apostar tudo em uma mudança. Aí ele faz 3 mudanças no intervalo, atestando que quem ele escalou não funcionou, né? Porque foi o trio de ataque, ele poupou contra o Fluminense, que era um jogo decisivo, perdeu também. Então ele tentou. Aí não funcionou, seguiu sem funcionar. Aí ele tentou mais, aí desarrumou, desorganizou, tal qual o Fortaleza de 2025. É curioso isso, porque eles falam sobre a mesma coisa. Desorganização, expectativas frustradas e fracasso. Tudo isso atrelado a alguns discursos. Lá no início da temporada, o Fortaleza projetou ser campeão. Fortaleza geralmente não falava dessa forma, tá? Ganhar 2 títulos, né? Estadual e Copa do Nordeste, avançar ali na Copa do Brasil, avançar na Libertadores, chegar em vaga internacional na Série A, precisando ser Libertadores, tá? Porque já estava na Libertadores, aumentou o investimento. Aí a gente vê o discurso e vê que ele não acaba se refletindo, né, com o que está acontecendo em campo. Tal qual o discurso Fortaleza e Vélez, onde você tem uma liderança, né, para o atual treinador Daverson, que já foi até capitão, indo para a coletiva falar que o Fortaleza seria campeão da Libertadores. Uma coisa totalmente descolada da realidade. E agora ele está eliminado, com o Daverson, inclusive, participando diretamente da eliminação. Porque ele aciona, ele arma o segundo gol do Vélez. Sim, era um contra-ataque, ele erra o passe, o Fortaleza sofre o segundo gol. Ainda no primeiro tempo, acaba o jogo ali. O torcedor certamente acompanha o jogo, né, porque quer ver o que ele não, talvez nem acredite tanto, mas ele quer acreditar. Então ele vai, assiste o jogo até o fim. Não, mas no segundo tempo vai que, né? O Vélez é muito ruim, vamos fazer 3 gols. O Alanzinho vai entrar. E nada disso se converteu. Então, são situações, paradoxos, que acabam explicando e retroalimentando, né, a temporada e o próprio Fortaleza. E aí a gente lembra do sorteio da Libertadores em específico, que foram 3 clubes ali no grupo E, junto do Fortaleza, né, formando 4 grupos. Racing, Bucaramanga e Colo-Colo. Na época, até o Atlético Bucaramanga, todo mundo, quem é esse time? Que equipe é essa? Se falava ali mais de uma dificuldade do Fortaleza enfrentar Racing e Colo-Colo, mas na prática a gente viu que o Fortaleza sofreu um pouco na mão de todo mundo. E aí teve o atentado contra o Colo-Colo, consegue os 3 pontos e assim
foi o que facilitou a passagem do Fortaleza para as oitavas de final. O cenário do Fortaleza no grupo já espelhava um pouco dessa possibilidade de ser eliminado nas oitavas? Porque, de imediato, eu lembro que muitas pessoas até cogitaram do Fortaleza nem passar para a fase, já que, na época, já estava entregando um futebol bem abaixo do esperado. Fernando, essa participação do Fortaleza na Libertadores como um todo, ela foi sempre marcada por esse não conseguir desfrutar plenamente dela, da parte do time e dos torcedores, por conta dessa situação, né, que o time se encontrava na temporada como um todo. Porque a gente não está falando de uma temporada que começa bem e depois você desanda de um jeito assim avassalador. Não, a gente fala de uma temporada que desde os primórdios já dava indícios que seria uma temporada complicada, quando o Fortaleza tinha dificuldades para vencer o rival nos clássicos que tinha no Campeonato Cearense, onde na Copa do Nordeste ele faz um início complicado, ele avança ali, se eu não me engano, na 4ª colocação, quase não consegue avançar, com a mesma pontuação do 5º colocado, perdendo jogos que não se imaginava que o Fortaleza iria perder para Altos, né? Ferroviária à frente, né? Ferroviária à frente do Fortaleza. E é por isso que ele enfrentou o Bahia. Né? Exato. A vida no mata-mata ficou mais difícil por uma incompetência do próprio Fortaleza na fase de grupos. O que é que eu quero dizer? Ou seja, a participação como um todo do Fortaleza na Libertadores já foi com um certo pé atrás de receio. Puxa, a gente tem que dar foco também em outras competições. O time não jogava bem. Então, apesar de você ter aquele ponto fora da curva, que foi o jogo contra o Colo-Colo, aquele 4-0, a gente fala de um Fortaleza que começou sendo goleado em casa. Perdeu por 3-0 para o Racing, que é uma grande equipe, mas isso não significa que você pode perder daquela forma dentro de casa, né? Então foi uma derrota muito sofrida. O placar foi pouco, inclusive. Poderia ter sido mais. Você teve toda aquela circunstância da invasão de campo contra o Colo-Colo. Eu não gosto de creditar a classificação do Fortaleza a isso, não. Aquela foi uma circunstância que o Fortaleza não teve nem escolha diante daquilo. A gente estava falando de um crime que tinha acontecido lá fora, uma morte de jovens, enfim. Então esse discurso também eu acredito que não seja um discurso adequado. O Fortaleza avançou. Fortaleza se classificou. Mas nunca foi um Fortaleza que estava convencendo quando se trata de Libertadores. Aquele jogo, 4-0, foi o ponto fora da curva. Nas outras partidas, a gente viu um Fortaleza com dificuldades. No próprio jogo contra o Bucaramanga, fora de casa, foi um jogo também difícil para o Fortaleza. Ele encerra a fase de grupos perdendo por 1-0 para o Racing fora de casa. Então, assim, não é que já se projetava uma eliminação, se esperasse uma eliminação. Até porque no momento do sorteio havia essa questão, né? O Vélez talvez seja um adversário um pouco mais acessível. Talvez quando o Fortaleza voltar da parada para o Mundial, ele volte melhor. Existia essa expectativa. Puxa, quando tiver a parada, o Vojvoda vai conseguir retomar a moral do elenco, esse elenco vai voltar a jogar. Quando chegar nas oitavas, no período das oitavas, que a gente já sabia que seria em agosto, pode ser que o Fortaleza esteja melhor. Mas o que se confirmou, na verdade, foi a tendência de toda a temporada. Um Fortaleza muito frágil, um Fortaleza que não consegue, né, ser um time forte nessas competições que ele disputa. Então, assim, eu não diria que era uma eliminação previsível, mas foi uma eliminação que consolidou uma participação aquém do esperado na Libertadores de 2025, considerando aquilo que se projetava. Puxa, fizemos uma grande Série A, então temos condições de ir bem na Libertadores. Não foi essa a verdade. É a principal competição de clubes do continente, o Fortaleza teve a oportunidade de participar dela, né? E nenhum compromisso lá é fácil, isso aí é um parâmetro, né? A gente tem os principais clubes de todos os países, por isso que é a Libertadores, por isso que é a glória eterna, por isso que é tão difícil competir nesse torneio. O Fortaleza esteve participando desse torneio. Eu não acho que as outras competições influenciam exatamente a fase de grupos da Libertadores, não. Acho que o Fortaleza ele só mostrou que ele chegou despreparado para o seu principal objetivo. A grande história do Fortaleza na Libertadores de 2025 foi apostar no currículo dos jogadores, não necessariamente no momento. Então é um jogador como Diogo Barbosa, Daverson, Marinho, Breno, todos jogadores que já ganharam um torneio. Davi Luiz foi contratado especificamente para jogar esse tipo de jogo. E Paul Fernandes também. E não funcionou. Então, o Fortaleza havia planejado algo em torno dessa competição. Isso acabou minando muito da temporada do clube e não funcionou, nem para o ano e nem para a competição específica. Acaba sendo eliminado, é bem verdade. E aí a gente vai precisar lembrar aqui, né? Você joga a fase de grupo, você joga 6 jogos, né? 3 em casa, 3 fora. Se a gente tira o jogo do Colo-Colo, que foi uma invasão a campo, e aí a gente vai dizer, poxa, não estava ali no domínio do Fortaleza, foi uma invasão, foi um crime, não tem o que o Fortaleza fazer, é o regulamento da competição. Colo-Colo acabou sendo punido, Fortaleza ganhou os 3 pontos. Se a gente tira esse jogo, Fortaleza só ganhou um jogo.
Fortaleza só ganhou uma partida, foi contra o próprio Colo-Colo. Sim. Fortaleza não ganhou do Atlético Bucaramanga. Sim. Nem lá, nem aqui. Nem aqui. Fortaleza perdeu para o Racing 2 vezes. E aqui perdeu de 3-0 e poderia ter perdido de 6-0. Não tenho dúvidas disso. Quem acompanhou o jogo, seja aqui na Verdinha, na TV Diário, se você não acompanhou o jogo, olha os melhores momentos. Você vai ver como o time teve dificuldades, cara. Então, foi um parâmetro muito complicado. A eliminação, ela existe, mas aí o mata-mata já é diferente. Quando a gente fala do mata-mata, a gente fala de um ambiente em que aí o Fortaleza já chega totalmente desmoronado. Ele vai enfrentar o Vélez já dentro da zona da Série A, ele vai enfrentar o Vélez já sem um Vojvoda, que é algo que ninguém imaginava no início da temporada. A saída do Vojvoda, ela é uma coisa anormal. Não tem como projetar. Era em janeiro, vamos assinar um contrato vitalício. Ele foi demitido. Então, é um Fortaleza que chega sem identidade. E nada disso que o clube montou para a Libertadores existiu. O capitão ex-Boca não está mais no clube, o Davi Luiz já saiu do clube. Esse trio, que são jogadores que venceram a Libertadores ou que disputaram, né? Porque o Marinho acabou não sendo campeão. Esse trio, ele sai do Fortaleza no intervalo. E é isso, Fortaleza foi desfigurado. Eu acho que Fortaleza não estava pronto para o tamanho do desafio. E ele era para estar, porque ele teve subsídios para estar. Mas ele acaba chegando por esse compromisso desfigurado, sem uma identidade, sem um padrão de jogo pré-estabelecido. O Daniel pontuou agora há pouco sobre o Paiva precisar de tempo, né, para implementar o modelo de jogo dele. Eu confesso para ti, em 8 jogos eu não vi nada de diferente. Eu não consigo dizer que o Fortaleza está insistindo em sair com 5 jogadores no campo de defesa. Fernando Diniz. Não, ele joga com 3 centroavantes. Não, é 3 volantes. Não, é o mesmo Fortaleza de sempre. 2 volantes, 1 meia. Aí não tem meia, porque o Pochettino está machucado. Aí tem o Luca Priol, que está muito bem. Lá no ataque, um centroavante, 2 pontas. Zagueiro quase praticamente não tem zagueiro. Não tem zagueiro também para atuar. Aí você vai dizer que os 3 centroavantes, todos já foram testados, nenhum foi bem. O Davidson é o mais cobrado pelo torcedor. O Adam Bareiro, sendo muito sincero, né? Sim. Jogou pouquíssimo, mas não dá pra gente falar que ele tá bem. Sim. E o Lucero... se esforça, mas... parece que ele tá anos-luz do que já foi. Então, realmente é um momento difícil, assim, para se administrar, né? E aí eu acho que ele foi mais longe do que ele podia ir. Pelo que é o ano do Fortaleza, ele ainda consegue dizer que numa má fase, ele estava nas oitavas de final da Libertadores. Né? Agora, e era um objetivo do Fortaleza, né? Agora ele não está mais. Agora ele precisa ter o choque de realidade. E para a gente arrematar e para outros temas, a única coisa boa, ou a coisa que para mim, né, foi mais positiva de tudo isso, foi o discurso do Renato Paiva. Eu acho que a eliminação trouxe o técnico português pro lugar certo, né? Assim, para a terra. Para a ideia de que, olha a realidade é difícil. Não tem essa história de que não vai cair, não. Precisa encontrar soluções urgentes. E eu acho que o Renato Paiva, depois da eliminação, pelo tom do discurso que foi bem diferente, acho que ele está começando a compreender isso. Diante desse ponto aí, partindo desse ponto do Renato Paiva, que era justamente o que eu estava pensando aqui, agora o Fortaleza só tem a Série A. Nos cálculos que foram feitos, ele precisa vencer 10 jogos, esperar por tropeços dos adversários para escapar do Z4. E é o que esperar agora dessa Série A, diante do Fortaleza abaixo do esperado até aqui. Eu não gosto nem de utilizar essa palavra positivo, né? Mas se a gente tivesse que pontuar um único aspecto positivo dessa eliminação, é você poder focar só em uma competição que é a competição que precisa realmente ser o alvo do Fortaleza. E fica com aquela semana, né, que você falou. Exatamente. Algumas semanas ele vai ter uma semana mais cheia, né? Imagina, se ele tivesse passado para as quartas, seriam mais 2 semanas que ele teria aí que dividir as atenções com outras partidas. Agora, ele não tem mais essa desculpa. Ele não tem mais esse argumento. Então, é mais tempo para o Renato Paiva trabalhar e tentar implementar as mudanças que a gente ainda não viu. É mais tempo e menos jogos para você tentar reduzir o número de lesões e de desfalques por problemas musculares, desgaste muscular, edema muscular, que toda semana a gente vê uma nova. É um tempo maior para você tentar realmente motivar os seus jogadores para partidas importantes que você tem pela frente. São 19 finais que o Fortaleza vai ter. Eu sei que isso é um pouco clichê, um pouco repetitivo, mas é a verdade. É a verdade. Tem que ser um campeonato encarado dessa forma.
Você falou aí um número, né? Ninguém sabe se realmente são 45. A gente já viu temporada com 39, a gente já viu temporadas que eu acho que talvez... Eu não lembro se teve mais de 45. É uma média histórica, É né? uma média histórica, 45, né? Mas enfim, é uma pontuação que se trabalha ali para você ter uma certa folga e conseguir escapar. Se a gente trabalha com esse número, você tem que vencer 10 de 19. Para um time que das últimas 26... Não, o Fortaleza ele venceu 13 jogos no ano. No ano. Isso. Ele tem que ganhar quase a mesma quantidade, né? Em 19 jogos, que é bem menos. Em 4 meses. Em 4 meses, o que ele fez em 8. Então, assim, vai ter que ser um trabalho realmente de transformação do Fortaleza. Se ele continuar jogando esse futebol, foi o que o Renato Paiva falou na coletiva, ele não vai ter condições. Né? Ele não vai ter condições, mesmo que tenha vontade, mesmo que tenha garra, mas sem resultados não vai ser possível. Então, assim, é um momento muito importante. Essa virada de turno agora vai ser muito decisiva para o Fortaleza, porque eu acredito também que nesse cenário, a cada rodada que passa, a pressão aumenta. Alguns adversários têm começado a reagir, outros têm caído mais de desempenho. Então é um campeonato segundo turno que geralmente passa por algumas mudanças na tabela, algumas transformações na tabela, mas a cada rodada que passa e você continua no Z4, a pressão interna vai aumentando. Sim. O seu psicológico vai ficando mais afetado, o seu emocional vai ficando mais afetado. O Paiva disse que alguns jogos ele percebeu que isso atrapalhou o Fortaleza, porque tentou de certa forma garantir um resultado e acabou levando um empate, acabou levando uma virada. Então você imagina agora, você pensando assim, puxa, a gente só tem mais 18, só tem mais 15, só tem mais 10, e a pressão vai aumentando. Então, assim, é um cenário muito complicado. Você tem que realmente buscar uma solução e não tem tanto tempo. Sim. Você tem que dar uma resposta imediata. A chance disso, domingo contra o Mirassol. Jogo dificílimo para o Fortaleza. A gente fala de um Mirassol que é uma equipe muito bem ajustada. Não é um futebol brilhante, mas é uma equipe que é extremamente eficiente. Empatou com o Cruzeiro, que faz um grande futebol. Venceu o Ceará nessa mesma Arena Castelão. Então, fora de casa também consegue bem. Então, é a missão que o Fortaleza vai ter. A torcida é realmente chateada. A gente não sabe se vai ter um grande público. Eu acredito que não. Mas é um jogo difícil. Mas, assim, o Fortaleza vai ter que vencer. Sim. Ele tem que vencer. Se quer permanecer na primeira divisão, ele tem que vencer esse tipo de jogo. Eu acho que esse é o parâmetro, né? A gente sabe da dificuldade, a pontuação está aí para exemplificar isso, né? Chegar em 45 pontos é muito difícil, não dá para acreditar que o Fortaleza vai conseguir fazendo as mesmas coisas que ele já está fazendo, porque a gente fala de um time que não dá sinais de que ele está melhorando. Então, você não tem sinal de evolução, você não consegue pontuar que o desfecho vai ser diferente, o desfecho é o mesmo, que todo mundo está conseguindo já visualizar. Aí o Fortaleza precisa fazer algo de diferente, né? O que é que vai ser feito de diferente? A gente até apontou aqui ao longo do programa, né? Muitas coisas já foram propostas, foram tentadas, nada funcionou. Então, a missão do Renato Paiva é difícil. E aí, por isso que eu pontuei que foi tão importante a coletiva, né? Porque aí foi a primeira vez que ele falou que se o time não jogar mais, ou não seguir o plano de jogo, ou fazer algo de diferente, o time vai cair, não vai escapar. Ele estava falando antes, mesmo nas derrotas, que o time ia se livrar, não tinha jeito. O CEO do clube, Marcelo Paz, também falou isso. Mas não é bem por aí. Então, é preciso fazer algo de diferente. Seguir o mesmo script não é suficiente. O que é fazer algo de diferente, Alexandre? Eu não sei. Eu não estou no dia a dia do clube, né? Eu não estou ali no treinamento, eu não sei quem está jogando e quem não está. Agora eu tenho uma ideia, eu até falei ao longo da semana no nosso Jogada. Para mim, eu colocaria só os meninos. E não dá mais para o medalhão jogar. Eu acho que eles já tiveram chance demais. Sim. Coloca quem não tem chance. Coloca quem está levando a sério o momento do Fortaleza. Coloca quem sente na pele que se ele não conseguir dar uma resposta, impacta ele mesmo. O jovem, o cara que quer ascender, que quer um lugar ao sol. Coloca esse cara. Eu colocaria isso. Para mim, é Luca Priotti titular. É Kevin titular, os dois juntos. É Alanzinho titular. O Mancha está sendo vendido agora, né? É mais um jogador que poderia permanecer no momento em que o time não tem nem zagueiro. Mantém o Mancha. Busca ter um time mais jovem. Coloca o Sacha, que é um jogador veterano, 35 anos. É realmente um cara que se sobressai demais no meio campo. Bota o Rodrigo para jogar do lado dele. Dá uma chance pro cara. O cara tá aí treinando não sei quantos meses. Era destaque do Maringá, nunca jogou nem um minuto. Cara, mas você vai apostar em quem não jogou? Sim, porque todo mundo já jogou, eu já vi. Já não rendeu. Eu não vi, foi os que não jogaram. Aposta neles. Eu faria isso. Acho que é uma alternativa. Nenhum centroavante funciona. Tira.
Escolhe outro esquema. O futebol é bom por causa disso. Não tem nada montado, engessado, não. Tira o centroavante. Não, vamos jogar com Breno Lopes centroavante. Pronto. Acho que é isso. Precisa ser feito alguma coisa de diferente. O script ser o mesmo, o modelo de jogo ser o mesmo, os jogadores serem os mesmos, não funciona mais. Ou então vai ao mercado, assume que não quer mais nenhum desses caras, afasta todo mundo e aí gasta mais e mais dinheiro ainda. Aí se você correr o risco e ser rebaixado, né, você chega quebrado lá. Ou então você escapa sem condições de investimento no próximo ano. São outros caminhos. A gente sabe que no momento de aperreio, de afunilamento, todo mundo faz suas loucuras, né? Talvez Fortaleza esteja no momento de fazer a dele. Ou ele já fez. A loucura foi a saída do Vojvoda. Mas aí, onde esteve então a racionalidade após a saída dele? Será que é só essa a alternativa? São muitas ponderações. Não é uma missão simples, é uma missão difícil, mas eu ainda sou defensor da tese de que, em termos de pontuação, o problema não é esse. O problema em si é o próprio Fortaleza, porque em termos de pontos, sair da zona não é nem tão complexo. Já depende de 2 rodadas, né? Mas ainda tem 19 pela frente. Acho que a gente tem visto muitos times não conseguindo também ter lastro de pontos, né? O Vasco agora goleou o Santos, né? Um dia desses, mas até então ele também estava com dificuldades, né? O próprio Santos também. Sim. O Santos, aí você tem Grêmio, você tem o Vitória, o Juventude, o próprio Sport. Vão cair 4. Alguns times são mais próximos disso. O Fortaleza é um desses. Mas você não vê fora da zona times saindo dentro desse aspecto. Então, cabe ao Fortaleza realmente traçar o panorama de jogo a jogo. Sim. É contra o Mirassol, a primeira final. Aí você precisa tentar resolver ali. Esquecer a contagem, né? 10 vitórias. Sim. É o próximo jogo. E aí tentar aproveitar esse tempo que ele vai ter pela frente, já que ele foi eliminado das demais competições. Então é isso, meninos. A nossa conversa se aproximando do fim. Quero agradecer a vocês mais uma vez por sempre toparem, né? Conversar aqui um pouco, falar do Fortaleza. Eu espero que das próximas a gente vá evoluindo essa conversa, né? Vai se tornando algo mais positivo. Sim, tem que ser uma evolução de Mas tem que verdade. ser. Né? Mas está complicado. E aí, agradecer mais uma vez a vocês e também agradecer a quem nos acompanha. Valeu, Fernandinho. Um prazer enorme estar aqui ao seu lado, do Alexandre, de toda essa audiência do Jogador do Leão. Realmente, né? O momento não é fácil, o momento não é bom do Fortaleza. Eu acho que a gente não pode mascarar isso. O torcedor do Fortaleza não pode mascarar isso. Né? Eu acho que ao longo do ano a gente teve muitos discursos que, por vezes, acabaram mascarando uma realidade muito grave e muito delicada do Fortaleza, mas agora é o momento realmente de buscar as soluções, né? Sem máscara, sem maquiagem, dar a cara a tapa e tentar encarar esses 19 jogos que faltam para tentar salvar uma temporada que foi ruim. Né? Ao todo, a temporada foi ruim do Fortaleza. Então é dar a vida, dar o sangue para tentar manter o Fortaleza para o 8º ano consecutivo, seria histórico, se eu não me engano, seria a maior sequência. Na verdade, acho que já é. Sim, Ele já tem a maior sequência da era dos pontos corridos. Iria ampliar esse lastro aí para 8 anos consecutivos, o que seria fantástico ao Fortaleza. Assim, né? É inimaginável você pensar, Fernanda, a gravidade do que seria um rebaixamento. Em termos de investimento, de elenco, acho que o torcedor do Fortaleza não quer nem pensar nessa possibilidade. Então, para isso, o time tem que dar uma resposta realmente dentro de campo, é focar no Mirassol, é focar nas outras partidas, é realmente fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Tiver que ousar, tiver que fazer uma loucura, tem que fazer realmente para permanecer na elite. Eu acho que esse é o foco e a gente espera poder voltar aqui depois, avaliando talvez uma evolução. Vai ter tempo, vai ter mais semanas cheias para que o Renato Paiva possa tentar fazer as suas mudanças, mas a mudança que precisa realmente são os resultados. É um momento difícil, delicado, a gente está aqui mais uma vez pontuando sobre isso e ninguém gosta de falar sobre isso não, tá, Fernanda? Assim, muitas vezes a gente é até mais duro, né? Às vezes a gente critica com mais ênfase, porque a gente sabe que esse time pode estar em outro status, que esse time pode estar em outro local, que esse time galgou um espaço que é muito difícil você conquistar. E aí você retroceder, dar um passo atrás, cair de divisão é um absurdo. Então é por isso que a gente critica aqui, é por isso que a gente cobra, porque a gente sabe onde Fortaleza chegou. E ele não chega só, ele leva todo mundo. Ele leva o Nordeste onde ele estava. A gente está falando de sequência de Série A do Campeonato Brasileiro. Se quiser falar de sequência de colocação, recorde é o Fortaleza. Se quiser falar de recorde de pontos, é o Fortaleza. Então, é um clube que mudou a placa tectônica dele.
Ele era algo e ele se torna outra coisa. De 2017 para cá, muita coisa mudou, muita coisa foi feita. Por isso que nós alertamos e por isso que nós cobramos tanto, porque sabemos que hoje ele galga um caminho terrível e um caminho que está levando ele para um retrocesso, que é o que ninguém imaginava que seria possível após tudo isso conquistado. Então é por isso que a gente cobra, por isso que a gente critica, e aí vamos torcer, né, para que esse cenário mude e a gente possa aqui falar com ar de mais leveza. Mas até então é cobrança, é crítica, porque o time corre perigo. Mais uma vez, obrigada, meninos, e obrigada também a você que sempre acompanha o Jogada do Leão. Lembrando os nossos encontros, às sextas-feiras na TV Diário, 8h30 da noite, na Verdinha às 11 da manhã, aos domingos, no seu principal tocador de podcast e no @JogadaSVM no YouTube. Tem este programa, tem outros, tem também a nossa programação, você pode acompanhar os programas Jogada primeiro e segundo e terceiro tempo, tem as transmissões, enfim, no @JogadaSVM tem muito conteúdo bacana para você acompanhar por lá. Eu encontro você sempre aqui no Jogada do Leão. Até o nosso próximo episódio. Tchau!